Fala pessoal, professor Marcos Cruz com vocês aqui em mais um vídeo, dessa vez um vídeo um pouco diferente, trago um convidado aqui e um formato também diferente aqui para o canal, como eu nunca tinha trazido. Quero agradecer aqui ao meu amigo Daniel, muitíssimo obrigado pelo aceite, né? Fiz um convite aqui para a gente tratar um pouco, como vocês podem ver aqui na imagem, né? Como a alimentação pode nos auxiliar para que a gente possa se tornar pessoas de alto desempenho. Quais as influências que a alimentação tem sobre a nossa vida. Então, Daniel, pode se apresentar aí para o pessoal que ainda não conhece você inicialmente e, mais uma vez, agradecer a sua presença e com você a palavra. Tá ótimo, vamos lá. Bom, obrigado pela oportunidade, pelo convite, né, ao Marcos, que tem sempre essa veia muito entusiasta, né, com conteúdos importantes relacionados ao canal dele. E dessa vez também não é diferente. Meu nome é Daniel, eu sou nutricionista, possuo doutorado em oncologia e essas relações todas da nutrição com o funcionamento do corpo são muito importantes, precisam ser destacadas. Pouco se sabe, né, sobre isso, mas é um conteúdo que precisa sim, ser cada vez mais disseminado e que é uma oportunidade incrível para isso, principalmente nesse tema da relação de como os alimentos podem estar influenciando na função cerebral. Há muito a se falar sobre isso. Eu queria iniciar, na verdade, fazendo uma analogia, né? Vamos pensar que o nosso corpo seria equivalente a uma máquina. Um carro, por exemplo, é uma máquina, né? Isso. Como toda máquina, precisa ser bem tratado para que tenha um funcionamento adequado e que tenha longa vida. Então imagina dois carros em que um recebe gasolina adulterada e outro recebe gasolina boa, de qualidade. Sim. Um pneu não é calibrado, o outro é. Então quando você trata bem a máquina, o resultado é diferente, porque esse que recebe gasolina adulterada certamente vai dar problema mais cedo. É a mesma coisa conosco. Nós somos máquinas que recebemos como combustível a alimentação e essa alimentação precisa ser de qualidade para que todo o sistema funcione bem feito e não seria diferente com a função cerebral tão importante para quem é entusiasta de concurso, né, de estudos em diversas áreas e que precisa de um bom funcionamento cerebral para que tudo isso possa acontecer. Na verdade, eu poderia começar falando de um aspecto fundamental, básico, relacionado à nutrição, que é o consumo de água. Fazer aqui a merchandising, tomar um gole d'água aqui também. Sem dúvida. Um componente importantíssimo, haja vista que o nosso corpo é formado prioritariamente por água. Então, com base nessa informação, se falta água, o nosso funcionamento já fica limitado, né? É tanto que existem várias associações, por exemplo, com um idoso, né, que está desidratado porque tem a percepção de sede mais reduzida e ele apresenta confusão mental. Então, a confusão mental tem como uma das causas bases a desidratação, mostrando que o cérebro não funciona adequadamente na presença da desidratação. E só lembrando que quando você está com sede, quando você está desidratado, certo? Você manifesta sede, e então você já pode ter alteração cerebral em relação ao funcionamento na função otimizada, perfeita. Ou seja, manter sempre uma boa hidratação, mesmo que você não tenha aquela sede propriamente dita, é uma base fundamental para que ela possa exercer o seu funcionamento adequado sobre o cérebro, e o cérebro tem então, né, a resposta mais otimizada possível. Ou seja, né, no dia da sua prova, não esqueça de levar a garrafinha, mas mais importante do que no dia da prova, vá tomando água com bastante frequência. Isso. Antes. E é interessante que às vezes assim, tem gente, Daniel, que diz, no dia da prova eu vou tomar pouca água para evitar idas ao banheiro e poder ganhar mais tempo. Sim. Mas pode ser um tiro no pé, né? É melhor você... E até inclusive, né, é uma coisa que eu costumo fazer. Eu estou fazendo uma prova, por mais que o tempo seja apertado, é me levantar daquele lugar e ir ao banheiro. Só lavar o rosto e respirar para você sair daquele ali, porque chega um momento quando você está fazendo uma prova muito extensa que o seu cérebro ele travou. Né? Como você falou o exemplo do carro, você pega o carro e usa o máximo, força ao máximo, chega um momento ali que a rotação do carro vai ficar muito alta, você é arriscado você, de repente, romper a correia, o pneu estourar, alguma coisa acontecer. Da mesma forma com a gente. Então, eu particularmente estou fazendo uma prova, eu paro trabalhando também em casa, às vezes vou ali só tomar uma água e voltar, vou só ficar em pé, lavar o rosto e voltar. E você sabe por que isso também é importante? Porque na medida em que a gente se levanta e se movimenta, seja para ir ao banheiro, urinar, ou mesmo para lavar o rosto, essa espairecida que a gente falou, você faz com que músculos que estavam parados quando sentado agora comecem a se movimentar. E quando eles se movimentam, eles otimizam a circulação do sangue, fazendo com que essa circulação, inclusive, chegue de forma mais adequada ao cérebro.
o que seja, pode mais melhorar a sinapses. oxigenação cerebral. E isso pode te melhorar a concentração. Então, olha os detalhes como uma coisa vai levando a outra. Mas o que eu queria trazer hoje, você só vai encontrar dica aqui no canal do Marcos, fazendo merchandising também, hein? É o segredo da hidratação. Como se manter bem hidratado. Se eu consumir a metade dessa garrafa de uma vez só, porque eu estou com sede, aqui eu tenho 650 ml, algo em torno de 40 minutos eu vou estar urinando por volta de 60% desse conteúdo, fazendo com que a água retida, ou seja, a hidratação propriamente dita, fique limitada. Ao ponto em que, se eu bebo pequenos volumes, mas com elevada frequência, eu de fato mantenho uma boa hidratação e, consequentemente, uma adequada otimização do funcionamento neuronal. Esse segredo vale $1 milhão e você encontra aqui. Quem quer ser milionário? Interessante demais essa dica, porque assim, muitas coisas, né? Na sua área da nutrição, né? Assim como na área da educação física também, parece que a gente já sabe, todo mundo sabe, eu tenho que tomar água, mas a gente negligencia. Da mesma forma, eu sei que eu tenho que me exercitar, eu sei que eu tenho que me alimentar bem, mas eu negligencio. Eu preciso de alguém praticamente me forçar a isso, eu preciso consultar um profissional, obviamente. Não é só por isso, né? Tem as quantidades adequadas, tem a alimentação correta, tem o exercício da forma correta, mas a gente sabe aquele trivial, aquele básico que a gente deve fazer. E nesse aspecto da água, isso que você acabou de falar, é muito interessante. Por quê? Porque não é o número em si. Então vou tomar 3 litros d'água, vou virar 3 vezes aqui 1 litro d'água, daqui a pouco tomar 1 litro d'água, porque digamos que minha meta seja 3 litros. Uhum. Será que vai ser o mesmo efeito? Pelo que você acabou de falar, definitivamente não é, porque vai ter essa retenção mais baixa, né? Justamente. Então é interessante. Isso vale para os estudos demais. Pra tudo, demais. Pra tudo. Não é 15 horas de estudo, sim, líquido. Quanto é o líquido, de fato, né? Uhum. Um segredo para você saber se está bem hidratado, fica atento à cor da urina. Estando clarinha, é um bom indicativo que você está bem. Exatamente. Né? E outro ponto importante, aí puxando o gancho já da hidratação com a alimentação, é que a água faz com que todos os fluidos corram no corpo. Não é verdade? Dentre eles, os nutrientes que atingem, por exemplo, o cérebro. Mas essa imagem ela é muito feliz porque mostra uma conexão entre o cérebro e o intestino. Mostrando que todos os órgãos, na verdade, estão conectados, mas esses dois, em especial, têm uma parceria, uma via de mão dupla que é muito forte. Veja só, o intestino é chamado de o segundo cérebro. Porque aqui eu tenho uma quantidade enorme de fibras nervosas e de substâncias que são neurotransmissores que agem da mesma forma como agem no cérebro. Ou seja, se eu trato bem o meu intestino, indiretamente eu estou tratando bem o cérebro. Então, não é só estudar, nem tomar cafeína, nem ter uma iluminação adequada. Nem passar 20 horas seguidas estudando. Não é sobre isso. Né? Nem tomar 1 litro de água de uma vez. Veja, é a frequência da água, é o tratamento do intestino, é a iluminação, né? É o tempo, é a dedicação, tudo isso conta, mas essa relação ela precisa ser muito mais aprofundada e estudada. E eu entender que se eu trato bem meu intestino, se eu como adequadamente enquanto estou estudando, me preparando para uma prova, o meu cérebro agradece. E não só agradece, como gera um melhor desempenho, que é o que se espera. Por exemplo, o consumo de vitaminas hidrossolúveis, que assim a gente chama aquelas que são solubilizadas em água, vou dar um exemplo clássico, o complexo B. Todo mundo já ouviu falar, vitaminas do complexo B, né? Vitamina C. São exemplos de vitaminas que precisam ter essa fluidez da presença da água, então não pode estar desidratado. E falando dessas vitaminas do complexo B, muitas delas são fundamentalmente essenciais para o funcionamento do cérebro. E talvez, dentre elas, aquela que tem o maior destaque é a colina. É uma das vitaminas do complexo B que tem funções indiscutivelmente importantes no cérebro. Para você ter uma ideia, ela faz parte da formação de um neurotransmissor, que é uma substância comunicadora do cérebro chamada de acetilcolina. E aí eu preciso dessa colina. Sem a colina, não tem acetilcolina. Sem a acetilcolina, não vai ter essa neurotransmissão. E onde que eu tenho essa colina? Nos alimentos. Um alimento clássico que eu acho que todo concurseiro deveria consumir. Ovo. Ovo? Esse aí então eu tô bem, viu? Ovo. Talvez seja por isso que o Marcos passou tão rápido nos concursos, viu? Agora, assim, a minha dieta do ovo, velho, essa aí vocês vão ver, vão achar a coisa mais estranha do mundo. Eu botava ovo cozido com leite em pó.
Eu botava, cara, pode ter sido estranho, mas eu fazia essa proeza aí. Como profissional nutricionista, eu assumo que isso aí é bem estranho, viu? Mas pra ele deu certo. Eu não faço mais isso, tá? Mas eu fazia isso aí. Pra ele deu certo, isso é importante. Então, essa conexão é muito importante. E ela é importante ao ponto de você já hoje ter bem descrito na literatura a influência direta e indireta que o intestino causa no cérebro em relação a emoções. Já viu aquele termo enfesado? O que é enfesado? É o indivíduo que está com um acúmulo de fezes no intestino grosso e não consegue expelir. Isso deixa ele irritado. Esse termo, que é socialmente conhecido como termo enfesado, ele tem uma razão de ser e cientificamente ele consegue ser explicado. Se o intestino foi feito não só para absorver, mas dentre outras funções para excretar o que não serve, aquilo que está acumulado, que deveria ser excretado, gera a produção de substâncias que se comunicam e vão diretamente lá para o cérebro, te causando mau humor, irritação, te causando perda de concentração, reduzindo a tua capacidade potencial que o cérebro tem de te entregar o melhor desempenho. Ou seja, percebe como tratar bem o intestino tem tudo a ver com a função do cérebro? Então você pode estudar no melhor cursinho. Você pode ter horas sentado à cadeira disponível, né, para se aprofundar no conteúdo que você almeja, ter o melhor professor do mundo. Mas se você não trata bem o seu intestino, se você estuda comendo, por exemplo, pizza de todo jeito, come chocolate, né, sem ter nenhum tipo de critério em quantidade, aqueles chocolates bem doces, né, se você está comendo salgadinho enquanto resolve questões de prova, certamente isso vai te trazer energia para que o cérebro funcione, mas vai causar limitações na capacidade funcional dele. Ele jamais vai conseguir te entregar o máximo. E o máximo é o que você precisa, né, para ser aprovado rapidamente em concurso ou ter êxito em várias outras partes da vida, né? Quando a gente muda, né, a nossa alimentação e, obviamente, deixa que a recomendação para você procurar um profissional, pode ser o Daniel aí também, né, para você fazer aquela suplementação vitamínica, né? Eu comecei a fazer essa suplementação e eu vi nitidamente assim, uma mudança no meu desempenho de atividades diárias, especialmente na minha forma de desempenho acadêmico mesmo. O que eu estudo aqui, dessas coisas que eu preparo para o canal, que como, eu não sei se a maioria sabe, né, mas apesar de eu tratar dessas aulas aqui muito de legislação, mas a minha formação, eu sou engenheiro de energia, né? Tem nada a ver com legislação 8.112, 11.091. Você gosta, é algo que eu gosto. Enfim, mas nós, na condição de professores, né, a gente precisa aprender muitas coisas rapidamente, isso é fato. Você tem que iniciar uma disciplina agora, tem que dar uma palestra, gravar um vídeo. A gente precisa aprender as coisas assim de uma forma muito rápida. E se nós não estivermos adaptados com a alimentação adequada, a gente também não consegue. E aí vem, lógico, o profissional que vai começando a ter um baixo desempenho, fica desmotivado, não consegue transmitir bem enfim, o seu desempenho, ele cai, ou seja, você não é a pessoa de alto desempenho. Com certeza. Por quê? Porque você está vacilando aqui justamente. Isso, porque o combustível da máquina é de baixa qualidade. Então o desempenho dela não tem como ser o melhor. Pega um celular que tem carregamento rápido e pegue o carregador Xing Ling que você compra de R$5 ali na esquina, no camelô. Você acha que o seu carregador, que o celular vai carregar adequadamente? Não tem como. Não tem como. Não vai. Se você não tiver a energia correta, na quantidade correta, específica, não vai rolar. Não vai. Justamente, com essa condução correta. Vamos aproveitar o exemplo da energia. A gente precisa de energia para funcionar. Inclusive o cérebro, ele funciona 24 horas por dia. Quando a gente está dormindo, ele está ali funcionando. Então, ele precisa de energia durante o dia para que ele funcione adequadamente. E energia eu vou estar transformando aqui num termo comumente conhecido como calorias. Então, eu preciso sim consumir o açúcar, preciso consumir a gordura, preciso consumir a proteína para que eu forneça energia para ele funcionar. Ou seja, um outro ponto, um outro pilar importante é não ficar muitas horas sem estar fornecendo energia para esse cérebro que está sendo demandado o tempo inteiro, resolvendo questão, estudando, lendo, se aprofundando, consultando material, seja ele físico, seja ele online. Então ele precisa de energia, porque você está exigindo muito dele. Então passar longos períodos de tempo sem se alimentar... Especialmente na prova. Quem fez uma prova, né? Fui fazer a prova, não deu tempo, fiquei estudando até a hora da prova. Aluno tem muito isso. Professor, eu estudei, virei a noite estudando. Aí, não dormiu,
não se alimentou. Aí, como é que pode, professor? Eu virei 3 dias estudando e não consegui tirar uma nota boa na prova. Aqui, ó. Acabou de explicar pra gente. Você não dormiu, você não se alimentou bem. Como é que você quer ter um bom desempenho? Não tem como. E mais, você fez tudo de uma única vez. Tudo que a gente falou aqui pra não fazer, né? Tem que ser espaçado. Olha a água. Tem que, devagar água, e né? sempre. Então você tem que ir espaçado. Você tem que dormir, que é importante. Sim, e se vamos alimentar. falar. Quebrou esses 3 aqui. O tripé é fundamental. Como você bem falou, né? Então quebrou isso. Então não adianta. A prova, o edital daqui é um mês. Eu vou bater o edital. Não dá, gente, para bater tudo. Não dá. Então foque no que você pode fazer. Veja o que é mais importante. Focando aqui no nosso tema, né, da alimentação, para também não fugir demais aqui. Se alimente bem, turma, né, para poder dar certo. Mas é importante essa questão da energia, né? Agora, quando a gente fala em energia, essa energia proveniente dos alimentos, ela pode ser praticamente de qualquer alimento, mas aí entra o critério de seleção de qualidade. Não é botar qualquer coisa para dentro. Eu preciso me alimentar, não passar longos períodos de tempo sem comer, principalmente quando eu estou demandando muita atividade cerebral. Mas em compensação também preciso escolher o que eu vou comer, não é botar qualquer coisa para dentro. Junk food. Só para a gente ter uma ideia, né? Falando de junk food, né, gorduras saturadas são gorduras que reconhecidamente interferem de forma negativa no funcionamento cerebral. Elas impedem, né, uma série de funções relacionadas à fluidez das membranas, de uma série de membranas que existem no cérebro que conduzem o impulso nervoso, e para isso eu preciso de gordura de qualidade. Vamos dar um exemplo de gordura de qualidade? Abacate. Eu já estava pensando na gordura do porco, viu? As não são adequadas. As gorduras saturadas, de uma forma geral, né, talvez elas possam ser deixadas para o momento da comemoração do concurso no churrasco. O que você acha? Então, ó, nos chame aí, nos convide para o churrasco. Eu sou churrasqueiro, ninguém gosta. Uma série de vídeos aí que eu fiz na época do pessoal que estava fazendo concurso do IFCE, e eu falava sempre no final do vídeo, né? Me convide para o churrasco. Ó, mais de 50 pessoas passaram, eu não fui convidado para um churrasco. Vamos ver se agora, né? Rola um churrasquinho aí, né? Isso é maldade, não façam isso, viu? Mas aí, voltando para essa questão da gordura, é muito importante a gente selecionar as gorduras, né? Uma gordura de muito boa qualidade, que traz vários outros nutrientes associados, inclusive do próprio complexo B, que a gente citou ainda há pouco, fazendo menção à colina, né? São as oleaginosas. Esse termo é em geral para classificar uma série de alimentos como castanha de caju, tão presente aqui, tão regional pra gente, né? Castanha do Pará, amêndoas, macadâmia, uma série de possibilidades que a gente tem, né, de fazer essa refeição com qualidade, oferecendo gordura de qualidade, né? Se você, por exemplo, tem o costume de consumir margarina, substitua por manteiga. Se tiver a oportunidade de usar azeite riquíssimo em gordura poliinsaturada, que tem tudo a ver com funcionamento adequado e otimizado do cérebro, procure consumir um pouco mais azeite nas preparações. Então, são dicas importantes que, num contexto geral, com vários fatores atuando conjuntamente, esse tripé que o Marx falou ainda há pouco, certamente o resultado tende a ser o melhor possível. Eu pensei num ponto agora, talvez o pessoal que está nos assistindo aí, alguns gostam, né, de aquele finalzinho de semana, ir lá para fazer o churrasquinho na laje e tomar uma cerveja, tomar uma bebida alcoólica. Sim. Como é que de fato se comporta o nosso cérebro diante do álcool? Porque a gente escuta assim, o álcool ele mata alguns neurônios, de fato isso acontece. E até um outro ponto que eu queria já puxar aqui, né? Existe algum alimento que ele favoreça que os nossos neurônios eles cresçam novamente, que haja não sei qual o termo adequado, uma proliferação, isso, uma regeneração. Isso, uma regeneração, uma regeneração, até um nascimento mesmo de novos neurônios. Sim. Existe alguma alimentação específica? Porque eu lembro que na minha época de ensino médio, uma coisa que a gente aprendia nos livros na biologia, neurônio uma vez morto não nasce mais, acabou. Eu lembro disso. E esses dias eu venho assistindo palestras aqui pelo YouTube mesmo. Sim. E vendo que o pessoal diz, não, isso aí já foi superado, sim, né? Os neurônios, eles nascem. Existem pessoas que têm problema de, por exemplo, Alzheimer, que a gente tiveram alguma regressão no Alzheimer justamente porque houve o nascimento de novos neurônios. E eu fiquei pensando muito isso na vida do concurseiro, porque às vezes a pessoa fala, eu sou burro, eu não consigo aprender nada, porque o meu cérebro não faz as sinapses adequadamente, eu não consigo associar as coisas. O que será que acontece comigo? Será que eu tenho como mudar isso? Às vezes o cara teve uma vida total de sonho de ser grave,
bebida alcoólica, Sim. péssima alimentação, não teve uma base acadêmica. Mas será que ainda existe uma solução para essa pessoa? O que é que você, na sua opinião, o que é que essa pessoa que veio desse contexto, ela pode fazer para melhorar e caminhar nessa direção que a gente está falando aqui do atleta, né, do mundo do concurso de alto desempenho? Perfeito. Ele precisa tratar bem a máquina. E aí a máquina vai dar a melhor resposta, né? Veja só que interessante. A pessoa que estuda para concurso, né, na maior parte das vezes, principalmente aquele que se dedica exclusivamente para isso, tem que encarar como uma profissão. Então tem que ter horário para acordar, para estudar, tem que ter horário para parar, para comer. Se o indivíduo consegue fazer um cochilo de 20 a 30 minutos depois do almoço, os atuais estudos de neurologia colocam que isso é fundamental para a reestruturação do sistema nervoso, inclusive, a palavra que você falou, regeneração. Veja só, você não vai estar perdendo tempo, você vai estar ganhando em potencialidade e otimização das memórias que você adquiriu quando estudou no período da manhã. Então, descansar 20 a 30 minutos, principalmente se você puder dormir depois do almoço, você está ganhando, investindo no seu aprendizado. O que talvez você não escute por aí achando que tem que ser de manhã, de tarde, de noite, né, naquele mesmo ritmo. Então a máquina precisa descansar um pouco também para ela poder funcionar. Mas eu queria retomar aqui a questão do álcool que você comentou falando inicialmente do álcool, né? O álcool, ele pode sim ser consumido, agora ele precisa ser consumido dentro de um limite em relação à quantidade e especialmente no tempo adequado. O que seria o tempo adequado? Passei a semana estudando, me hidratei bem, me alimentei bem, fiz exercício, já a gente comenta um pouco mais sobre isso e essa relação, descansei, estudei muito. Chegou um final de semana em que você vai tomar uma cerveja especial, vai comer até com tira-gosto no ambiente social familiar, ou ali com, né, seu parceiro, sua parceira, enfim. E aí então você vai tomar um álcool. Tudo bem, agora desde que seja numa quantidade limitada, em que você perceba que ao alterar a sua função, né, emocional, no sentido de você já estar ficando muito feliz, você já consegue controlar um pouco mais, especialmente diluindo esse álcool, bebendo mais água. Traduzindo aqui, pessoal, não vá até dar PT, como o pessoal diz aí. Esse negócio de comer alcoólico, pelo amor de Deus, né? Ficar com excesso de sangue na corrente alcoólica, aí isso aí não dá. Esse tipo de coisa não dá. E aquela história também de você nunca vai ter ressaca porque emenda, não cai nessa também, né? Quem emenda um no outro. Para a vida do concurseiro, especialmente do alto desempenho, é engraçado isso aqui porque eu conheço alguns casos de pessoas que dizem, eu bebi a noite toda, fiz a prova do concurso no outro dia e fui aprovado. Gente, pode acontecer, obviamente, sim. Mas essa pessoa poderia ter um desempenho muito melhor se ela não tivesse feito isso. Talvez seria a diferença entre o seu segundo lugar e o primeiro lugar, e no primeiro lugar você escolher para qual estado você gostaria de ir, ou seja, ir mais do que ser aprovado. Exatamente. Né? Então é sobre isso. Se você pretende adquirir uma sensação de felicidade a mais por conta do álcool, ok, mas não impeça que isso atrapalhe ou destrua toda a construção que você fez na semana. E sempre traga consigo água, né? Sugestão, para evitar que esse álcool seja mais deletério para a função neuronal, especialmente se ele for consumido numa quantidade um pouco maior do que deveria. Evite consumir em conjunto com o álcool fontes de gordura saturada. Que seria, por exemplo, um salgadinho com aquele patê bem gorduroso, aquela churrasquinha, aquela pizza caindo assim, a gordura pelo lado. Aquela picanhazinha com 2 dias assim de gordura, pode? Rapaz, um pedaço pode. Um pedacinho pode. Procure consumir com gorduras de qualidade, pelo menos, né? Então, e capriche na hidratação, que isso vai te ajudar bastante. Sem esquecer uma fontezinha de glicose também, né? Mas aí, claro que você não vai precisar disso, porque você não vai exagerar sabendo que é um concurseiro consciente. Né? Mas um ponto importante que o Marcos tinha falado também em relação à capacidade de regeneração. Esse é um ponto que muito se fala. E de fato, até eu, quando estudava, né, como profissional da área da saúde, ainda na graduação, eu aprendi no início da faculdade que uma vez morto, o neurônio não se regenera. E isso causava uma certa frustração. Todavia trazia uma certa felicidade, porque o nosso cérebro é muito grande, ocupa um espaço muito grande, inclusive em peso, quando eu comparo com os outros órgãos do corpo humano. Ou seja, tem uma quantidade enorme de neurônios que podem vir a ser explorados, mesmo que alguns morram, né? A boa e grande notícia é que essa informação ela já caiu por terra, e os novos estudos, né, apontam que de fato pode haver uma regeneração. Ela é limitada,
mas ela pode acontecer. Isso, não é um Wolverine, né? Que vai morrer Não, lá, metade do cérebro voltou agora todo. Também não é desse não jeito. Não é um fígado, mas regenera. Isso aí é verdade, né? E eu vou falar para vocês um dos pontos principais de regeneração do neurônio. Dormir. Olha aí. Interessante demais essa nossa conversa aqui, porque às vezes a pessoa ela quer investir assim, em coisas que tem que pagar, sabe, caro. Eu vou comprar essa comida aqui porque a melhor comida é muito cara. Vou pagar o melhor personal trainer aqui para poder ter esse exercício. Mas, gente, olha aqui, ó. Quanto é que você precisa pagar para dormir? Acho que do que a gente está falando aqui, a água, uma das coisas mais baratas que a gente tem, né? A água e o sono. Quanto é que custa para dormir? Vontade. Qual é? Né? Querência. Então a gente tem aqui duas coisas, essas duas dicas principais aqui para esse nosso tema, até agora, né? A água e o sono. E você não precisa... Não, a água a gente precisa pagar, obviamente, mas é um preço ok, né? A não ser que você vai comprar aquela água, uma vez eu fui comprar aquela água da Voss, aí a água dos Alpes Suíços, não, aí peraí, né? Também uma garrafa é R$40, né? Vai tomar uma garrafinha tradicional mesmo aí, né? Compra um garrafão, né? Não vai... São dicas importantes. É aquela velha história de que o básico funciona se bem feito. Né? Na verdade, a base fundamental é isso. E talvez a cereja do bolo seja, por exemplo, um curso daquele professor diferenciado, um canal como esse que oferece informações diferenciadas que vão otimizar o teu resultado. Então isso é a cereja do bolo. Mas se você fizer a playlist que você vai assistir, gabaritar a Lei 8.112, que é aqui no canal. Olha os comentários aí que vocês vão ver. Viu? Muita gente gabaritou, inclusive agora, concurso do Instituto Federal Farroupilha. Aconteceu do Piauí agora, Universidade Federal do Piauí. Muita gente relatando. Professor, só assisti a Lei 8.112, nem li. Não, só assisti os vídeos e gabaritei. Foi mesmo. Sensacional. Rapaz, é uma prestação de serviço social absurda. Isso aí, é só você clicar e assistir, não paga nada não. Gratuito. É o básico que funciona. Mas aí voltando para essa questão do cérebro, porque eu falei dormir, fiquei calado e falei dormir. O nosso cérebro ele é banhado por um líquido que recebe um nome específico chamado de líquido cefalorraquidiano. Esse líquido, ele faz com que o funcionamento da engrenagem fique otimizado. Veja só, o motor de um carro, que gera potência para que o veículo se desloque, ele precisa estar adequadamente lubrificado com óleo para que as peças funcionem numa engrenagem perfeita e então elas não tenham um atrito capaz de gerar danos à máquina, fazendo com que o carro não ande. Então você não vai deixar com que o óleo do seu carro nunca seja trocado. Carbonizar o motor. Senão todo investimento no carro, que é bem caro, né, você pode perder simplesmente por um pequeno detalhe, porque você não lubrificou bem a máquina. A mesma coisa acontece com a gente. Você já sabe o ponto principal para a lubrificação: água. Mas esse líquido cefalorraquidiano, ele exerce a função de limpeza e regeneração no cérebro quando você dorme. E interessante que tem a quantidade certinha de horas para você dormir, né? Eu sei que tem pessoas, né? De pessoa para pessoa. Por exemplo, o meu sono perfeito para mim, para eu ficar 100%, 6 horas. 6 horas de sono eu consigo. E desde criança, entendeu? Não é algo que eu vou desenvolver isso na minha vida. Não, desde criança dormia 6 horas. Eu dormia 6 horas de qualidade. 6 horas de qualidade. Eu deitava 6 horas. Tanto é que eu comecei agora, eu fui pai recentemente, agora eu tô dormindo um pouco mais, porque o sono não é um sono, pouco menos, né? Não, assim, até um pouco mais tarde, menos tempo seguido, né? Porque agora, essa fase, né, você também sabe, né, tem filho pequeno, que a gente acorda periodicamente, né? A gente não tem mais condições daquele sono de uma única vez. Mas quando eu tinha, espero que em breve essa fase vai passar, eu sei, né? Assim espero. E um sono contínuo, com 6 horas eu ficava ok, perfeito, já acordava já 100%, pedalar de madrugada antes do sol nascer e passava o dia bem. Super bem, exatamente. Então, esse líquido cefalorraquidiano. Olha aí que nome difícil, é cefalorraquidiano, que faz essa limpeza, né? Que vai, vou falar entre aspas, vai fazer a função do óleo do motor, né? Vai fazer essa. O óleo do motor é mais para lubrificar. Enfim, o que vai fazer essa limpeza. Mas também. Né? Vai fazer essa limpeza no meu cérebro e com as 6 horas tá. Ok, às vezes eu fico ali deitado ali no teto só para descansar mais o corpo, mas o meu cérebro já tá
100%. E aí eu faço a minha atividade física, acordo cedinho, vou pedalar, o sol nem nasceu ainda, nem raiou ainda, já tô lá, já tô ouvindo os passarinhos, eu sei que a hora, por causa dos passarinhos, começa a cantar por volta das 4 e eu já sei, eu sou, tá, já amanhece. Então para mim funciona assim, para outras pessoas não, tem que ser 8, outras pessoas 10, né? Então a gente tem, mais, então para cada pessoa. E como você estava falando, o sono da tarde, né? Que eu acho que a gente também tem que sem dúvida. O que acontece é que esse sono da tarde, que é um aditivo muito importante para essa limpeza que ocorre no cérebro e também para aquisição de memórias, ele não substitui uma noite mal dormida. Então, se você, por exemplo, tem uma sequência de noites mal dormidas, se confiando que aquele sono que você consegue tirar de 30 minutos após o almoço vai compensar, não compensa. Esse sono de 30 minutos após o almoço é um aditivo, né, para além do que você já conseguiu à noite, que vai incrementar em muito a sua capacidade de memória, que é algo muito buscado, né? Só para você ter uma ideia da importância, estão atribuindo já essa associação do sono de 30 minutos após o almoço com uma redução significativa na incidência de Alzheimer quando o indivíduo se torna idoso. Por aí você tira. Por quê? Porque algumas proteínas que se acumulam quando nós utilizamos excessivamente o cérebro, determinadas proteínas se acumulam, né, em partículas de gordura, que o nosso cérebro é eminentemente gordura, certo? Por isso a importância de consumir gorduras de qualidade. Essas proteínas são limpas e retiradas pelo líquido cefalorraquidiano, principalmente no momento do sono, principalmente numa pessoa hidratada. Tá vendo como uma coisa se comunica com a outra? Então, se você passou ali muito tempo à noite estudando, fazendo uma questão a mais, assistindo esses produtivos vídeos produzidos no canal do Marx, ok, mas não deixa que isso seja todo dia. Organiza teu horário para fazer isso no momento em que está no teu tempo de estudo estabelecido, para que você possa se beneficiar não só disso, mas também do adicional que é esse sono. Após o período do almoço de 20 a 30 minutos, já para voltar no ritmo da tarde com tudo, né, e adquirir ainda mais conhecimento. E falando de memória, eu queria trazer só mais um ponto, retomando ainda o que a gente falou no início sobre a tal da colina. Essa vitamina que faz parte do complexo B, mas que tem tudo a ver com uma série de funções no cérebro, mas principalmente a memória. E quais são as fontes dessa colina tão falada, né? O que a pessoa precisa comer, então, para talvez ela adquirir essa colina e vários outros nutrientes importantes? A gente já falou de um alimento, qual foi? O ovo. Ah, sim, foi o que eu falei que comi. Eu tô vacilando. Eu até falei que eu comi o ovo com leite em pó, que era bem estranho, né? Mas para ele deu certo. Enfim, o seu ovo pode vir com uma banana amassada. Ou não, estranho também, né? Enfim, mas você pode consumir o ovo e pode vir outras coisas, né? Você pode consumir o fígado, você pode consumir bacalhau, você pode consumir oleaginosas, que são essas castanhas, você pode consumir brócolis, você pode consumir couve, tudo isso é fonte de colina. E agora, isso é importante ressaltar, né? Que também você não pode exagerar, por exemplo, nas oleaginosas, né? Também que eu acho que, sim, acho que quando você exagera, aí você já... Tudo é um equilíbrio, né? São excelentes fontes de gordura, mas toda gordura em excesso, ela vai acabar se acumulando e trazendo um efeito deletério associado a outros fatores. Então é aquela história, né? O equilíbrio sempre como sendo a moeda da vez. É importante sempre, se você tiver condições, obviamente, a gente sabe a realidade, né? Consulte um nutricionista para você saber as quantidades certinhas para você. Porque cada pessoa vai depender do seu peso, enfim, da sua idade, né? São vários fatores, então cada pessoa tem uma quantidade certinha. Se você tiver condições, vá ao nutricionista, né? Como dizer, pode procurar o Daniel, que eu não sei como é que você lá atende, não sei como é, enfim, mas você pode procurar aí um nutricionista para você ter essas quantidades certinhas, para você não ultrapassar, porque às vezes você pode, né, se você, por exemplo, uma vez eu vi um médico falando que se você, a vitamina D é algo bom para o nosso corpo, mas se você ultrapassar a vitamina D, ele vai gerar umas toxinas. Sim. Então, a gente tem que tomar cuidado. Tô comendo castanha, não vou comer 500 gramas de castanha todo dia, né? Também não funciona assim. Então é importante que você tenha essa, como você bem falou, né? Esse balanceamento aí, essa quantidade adequada para você. Vou até aproveitar o gancho para falar também de vitamina D. Você vai falando e a gente vai construindo aqui o raciocínio. É interessante isso, né? Os locais que mais têm receptores de vitamina D são os músculos e as células do sistema imunológico. Mas onde é que a gente tem mais células do sistema imunológico? No intestino. Então, quando a quantidade de vitamina D está adequada, e aí entra o ovo mais uma vez como uma nova fonte, né? Todo mundo já sabe o que tem que fazer. Já sabe o que tem que fazer. Você tem que sair desse vídeo pelo menos para essa dica aqui importante, né? Bandeja de ovo aí. Bandeja de ovo. Já ajuda bastante, viu?
E aí então, quando essa vitamina D está em níveis adequados, ela controla boa parte da função imunológica e são geradas uma série de substâncias que têm efeito muito mais positivo na manutenção da integridade do teu intestino, que é tão importante, e consequentemente uma série de sinais e sinalizações que são enviadas para o cérebro funcionar melhor. Então, vitamina D é sensacional. Pensando no efeito dela direto no cérebro, ela não é tão forte em relação a nível de evidência quanto a colina, por exemplo, que a gente falou ainda há pouco. Né? Então, ela tem efeitos indiretos, mediados, por exemplo, na ação do intestino, que reverbera na função cerebral, né? Mas para a função cerebral ela também tem efeitos importantes. Então é importante destacar como os nutrientes vão se associando entre si, né? E cada um deles vai ter a sua função primordial nesse processo. E tudo está relacionado, né? Porque como, desde o início, né? Falou, o nosso corpo ele pode ser, analogamente falando, né, comparado a uma máquina. Sim. Então, se você tem uma Ferrari, mas você botou um pneu de R$100, não adianta, você tem um melhor pneu, mas você não vai usar o máximo daquela máquina, né? Você não vai conseguir utilizar. Então, tudo tem que ser, né, na medida adequada. Tem que ser tudo certo para aquele local específico. Não é só, também não vá comer uma caixa de ovos por dia não, aí também tem a calma. Aí todo mundo fala que chocolate é bom, né? E de fato chocolate é bom. Chocolate é fundamental porque... Antioxidante, né? O cacau, né, na verdade. O cacau, na verdade. Ó, se a gente for pensar em chocolates convencionais, para você ter uma ideia, eles têm apenas 12 a 13% de cacau. O restante é açúcar e gordura de baixa qualidade, né, para que você possa estar consumindo e produzindo serotonina, mas engordando e produzindo uma série de outras toxinas que não são interessantes. Na verdade, o chocolate, para que ele tenha uma oferta nutricional interessante, ele deve ter aproximadamente uns 70% de cacau. Aí eu vou ter realmente um volume adequado, né, de cacau, e ele traz consigo uma série de substâncias positivas, como polifenóis, que têm efeitos antioxidantes, reduzindo a oxidação neuronal. Isso é muito importante, diminuindo a produção de radicais livres no cérebro, que é a base fundamental para todas as doenças neuronais, ou seja, eu protejo o meu cérebro. E ele possui também uma grande quantidade de magnésio, nutriente importantíssimo que tem tudo a ver com a saúde dos vasos sanguíneos, que levam todo esse nutriente sangue para o teu cérebro e que te causam também, auxiliam nesse relaxamento muscular importante para diminuir tuas tensões nesse momento de estudo. Então, cada alimento vai ter a sua função. Eu posso comer chocolate? Sim. Aí a grande pergunta, qual? E a segunda pergunta, quanto? Consumir 20, 30 gramas, 2, 3 tabletes de uma vez de uns 70% de cacau, que certamente vai otimizar as tuas funções. Inclusive, ontem eu comi 80%, mas era doce. Eu acho que tinha alguma coisa errada naquele chocolate. É bom ver a composição e consultar o profissional. Né? Tem profissionais que atendem especificamente a neuronutrição. Que legal. Olha só que interessante, né? Profissionais que se dedicam ao estudo e à prescrição da neuronutrição. Uma vez que, como a gente pode estar observando nessa conversa, é um mundo de possibilidades para a otimização dessa função tão nobre que é a função cerebral. Isso é tão importante que hoje no mercado existe já... você sabe que o mercado de suplementos ele é muito grande, né? Ele é muito grande, ele é muito amplo porque ele abraça uma série de possibilidades na saúde e na doença, na prevenção e no tratamento. E haja vista a otimização da função neuronal, hoje existem suplementos destinados para o funcionamento cerebral. É só que você aprende no canal do Marx que você pode consumir o melhor suplemento que for. Se isso aqui não estiver ajustado, o que chegará aqui vai ser se você limitado. Não dormir, se você não bebe água adequadamente, se você não dorme, se você vai tomar o melhor suplemento, mas o intestino não está regulado porque você come coisas indevidas, não chegará o melhor ao cérebro. Olha que interessante, né? São chamados nootrópicos. 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 Olha que interessante. Ou seja, suplementos em concentrações específicas, com componentes específicos, num formato específico que levam à otimização da função neuronal, se isso aqui estiver bem. Tá tudo ligado. É um mercado gigantesco. Gigantesco. Eu fico... Assim, a gente começa a estudar uma coisinha ou outra ali, ler, ver uma palestra, mas... Assim, uma conversa como essa aqui, cara, eu não...
olha o chocolate ali, ó. Esse aí não é do bem não, viu? Esse aí. Vamos pensar nesse aqui, e aqui a gente não fazendo nenhuma apologia à marca, como uma fonte de energia. Ou seja, uma quantidade de 10 gramas talvez ajude naquele momento que a glicose está caindo depois de você resolver tanta questão. É verdade. Sim, como eu estava dizendo, assim, eu tô achando aqui essa conversa, cara, sensacional, porque é muita informação para vocês, assim, para mim também, porque eu tô aprendendo muito aqui, né? Muita informação bacana, interessante e dicas reais, assim, do que a gente pode fazer para melhorar o nosso desempenho nos estudos. E não é aquela coisa, como eu falei, milaborante, meu Deus, eu tenho que comprar a água da avó. Não é isso, né? Toma sua aguinha, tenta dormir, não exagere no álcool, né? Como a gente falou, dormir, alimentação, hidratação. Então são coisas simples, né, que a gente pode fazer agora, né? Já pode fazer agora. Não precisa esperar, vou esperar segunda-feira. Não, já pode começar agora. Se exercitar de alguma forma, mas por exemplo, uma caminhada. Vamos falar porque a gente não começou, a gente não comentou, né? Mas vamos falar. Eu quero começar dizendo assim: a máquina foi feita para estar em movimento. Se você já parte do pressuposto que essa informação de fato é verdadeira e ela é a representação de uma série de estudos, ficar muito tempo parado não é interessante. Veja só, porque quando a gente está andando de avião é orientado que a cada meia hora você se levante e ande no corredor do avião, para que ao andar, a musculatura da sua perna faça com que o fluxo sanguíneo retorne para a parte superior do corpo e gere uma oxigenação mais adequada no corpo, evitando inclusive a formação de trombos também. Então passar muito tempo sentado não é adequado, a gente precisa se movimentar. Todavia a movimentação que a gente está falando aqui é uma movimentação mais específica, mais direcionada, não é uma atividade física, é um exercício físico, algo que tem um tempo para acontecer, que tem uma programação, né? E esse exercício ele melhora uma série de aspectos. Os principais aspectos que ele melhora, Marx, está relacionado à função vascular. Com a otimização da função vascular, que são como se fosse a nossa malha ferroviária, a nossa malha rodoviária que leva e transporta tudo do nosso corpo para todas as partes, eu preciso que essa malha esteja íntegra para que chegue o melhor. E quando esse sangue circula mais em virtude da movimentação, o cérebro passa a ser mais oxigenado. E o cérebro, uma vez mais oxigenado, certamente ele melhora uma série de funções, especialmente a concentração, algo tão importante nesse contexto de estudo, né? Muito importante, então melhora. Por isso que se você determina um tempo na sua rotina de estudos para tirar um cochilo, para lembrar que a sua garrafa deve ser a sua parceira de estudo, para você tirar, mesmo que seja 30, 40 minutos de movimentação com exercício, você está investindo, otimizando, potencializando os resultados de tudo aquilo que tu está investindo em relação ao estudo. Então, não tenha dúvida disso. Isso é tão certo quanto o céu é azul. Eu ia dizer que 1 mais 1 é 2, mas isso atualmente é mais relativo, né? Então, é importante você ter isso em mente. Daniel, mas se eu for fazer exercício, eu vou perder um tempo para me arrumar, me deslocar até a academia, chegar lá, alongar, treinar e voltar para casa, tirar a roupa, tomar um banho e comer algo importante de qualidade para que eu volte então a estudar. Bom, se você está numa rotina mais intensa de concurso, você pode comprar um tapete, um tatame, alguns elásticos, ver vídeos de tutoriais importantes que tem, né, no próprio YouTube. Se pudesse ser acompanhado por um profissional, melhor ainda seria, né, o ideal, um profissional de educação física, mas aí não sendo, você só em se movimentar já traz benefícios associados e agregados muito importantes. E quem sabe você pode até fazer o exercício escutando um podcast da 8.112. Interessante que durante a pandemia, né, teve um momento que as academias estavam fechadas e eu estava até em atividade, assim, eu estava pedalando, caminhando e tal. Aí eu comecei a fazer esse exercício em casa com minha esposa. Meu amigo, 5 minutos e eu não aguentava mais. Assistindo lá, eu não lembro o nome dela, era essa pessoa ensinava os exercícios que você fazia com o próprio corpo em casa. 5 minutinhos de exercício já estava banhado de suor e era muito efetivo. Então, assim, não precisa pagar, né? Se você realmente não tem condições de tempo, você pode fazer em casa mesmo. Como o Daniel estava falando, se você puder, você pode comprar aquela
como é aquele elástico, né? Para você tentar fazer Fitas exercícios, elásticas, fita, de né? resistência, que trabalham muito exercício de força. Isso, mas se você não tiver como a toalha, com a sua toalha você consegue fazer aqui exercício de alongamento, fazer Seja várias como coisas. for, se movimente. O galão de água, lá o garrafão de água na sua casa, Isso. enfim, o arroz, o cabo de vassoura, não falta coisa. Se você quiser se exercitar, até um agachamento só com a perna aqui, ó, não falta opção. O peso do corpo, eu digo a você que já é assim, é até difícil você conseguir, né, fazer um exercício, né? O pessoal faz a calistenia, que é só com o peso do corpo. Sim. É algo que é difícil, então pode ter certeza que você vai conseguir se exercitar muito bem, obviamente, com a orientação de um profissional, não tem comparação, né? Mas você pode já começar uma caminhadazinha leve, alguma coisa ali perto de casa mesmo, para você iniciar. Isso, o importante é iniciar. E não assim parar. como nos estudos, exatamente. Iniciar e manter. Cadência. Iniciar e manter. Né? E Olha da mesma só. forma, só para fechar esse ponto aqui, é que, por exemplo, a minha mãe, ela é técnica de enfermagem. Ela trabalha à noite no plantão. Ou seja, tem privação de sono, já é recorrente para ela. E ela tem um problema de... Ela pensava que fazia exercício. Porque ela tinha aquele relógio que contava os passos. E ela ia de um lugar para o outro, dar injeção na pessoa, corria para um lado, fazendo curativo, corria. No final ela tinha dado, sei lá, seus 5 mil passos, sei lá, quantos mil passos ela deu. E ela disse, não, meu filho, eu já me exercito aqui que eu já dei tantos mil passos hoje. Eu disse, não, mas esse exercício aqui, ele não vale. O exercício tem que ser, agora eu vou passar aqui a bola para o Daniel. Como é, Daniel, que tem que ser esse exercício? O exercício, né, mais uma vez eu reforço que na verdade a gente está trazendo dicas importantes e o ideal é que ele seja orientado por um profissional de educação física, mas nessa impossibilidade ele deve ser algo direcionado, algo que tem um tempo para acontecer, algo que tem uma programação de exercícios, né, de movimentos pré-estabelecidos, que já se sabe uma sequência dos quais eles vão ser realizados, que tem tempo para começar, que tem tempo para parar e que com frequência eleva para você a você trabalhar acima da capacidade habitual que você tem, trazendo uma progressão e os benefícios associados. É diferente, por exemplo, da atividade física. Eu vou varrer aqui, eu vou, por exemplo, estender roupas ali no varal, tá? Isso são atividades, você está em movimento, mas elas não são direcionadas, elas não são específicas, elas não são programadas. Então existe sim essa diferença. A gente está falando aqui de exercício físico. E aproveitando para voltar a um ponto que você tinha comentado, vamos lá pensar. Água é algo muito difícil da gente conseguir encaixar? Caro? Acho que não, né? Bom. Se eu for pensar em sono, difícil de encaixar? Caro? Não, né? Provavelmente não, né? Se eu vou falar em exercício físico, considerando o contexto que existe uma limitação de tempo e você vai fazer no ambiente da sua casa, utilizando ali aqueles tapetes de yoga, utilizando fitas elásticas, seguindo o tutorial de um profissional no YouTube, por exemplo. Caro? Possível de encaixar? Você tem que ter um celular e internet. Se você está assistindo esse vídeo aqui, você já tem, né? Você Pelo já menos tem as isso. condições Pelo para menos isso, isso, né? Não sei se está assistindo na TV, no computador, no celular, mas um dispositivo que reproduz vídeo, você tem conexão à internet. Então eu acho que a maior parte aí já está resolvida. Né? Já está resolvida boa parte. Mas se você quer ir além, você é aquele estudante profissional, você conseguiu o acompanhamento profissional de um profissional de educação física no que refere à prática de exercício físico, você conseguiu o acompanhamento de um nutricionista, especialmente aquele voltado, né, para a otimização da função neuronal, né, que faz a neuronutrição, por exemplo, e você pode alcançar resultados ainda mais diferenciados. Por exemplo, whey protein. E a creatina, desculpa, então eu realmente no meio aqui já. Sensacional. O whey protein, quando a gente vai falar dele, ele é muito voltado para o contexto de performance física, né? Utilizado em ambientes de academia, com o intuito, na maior parte das vezes, de ganho de massa muscular, como incremento, para além da alimentação, para se alcançar resultados diferenciados. Não é verdade? Só que ele tem função muito importante neuronal, fundamental. Quando a gente oferece o whey protein, a gente tem uma proteína completa. E toda proteína é formada por sequências de aminoácidos. Vários desses aminoácidos são utilizados de forma muito grande, de forma muito intensa, na verdade, pelo cérebro. Lembrando que o cérebro está em constante funcionamento, ele não para. E ele precisa de uma série de substratos. Falamos de vitaminas, falamos de energia e agora eu queria citar um ponto da proteína, porque a gente também já falou de gordura. E aí a gente está citando todos os macronutrientes nessa conversa, né? Falando em proteína, quando você consome um whey, por exemplo, que seria uma fonte adicional para além do que você já faz, prescrito por um profissional nutricionista, você consegue otimizar a função neuronal porque ele oferece, quando é digerido, uma série de aminoácidos, dentre eles o triptofano.
Olha como esse triptofano é importante, né? Esse triptofano ele é precursor da serotonina, um hormônio que causa uma sensação de prazer. Na verdade, dentre outras sensações que ele está relacionado. Essa serotonina é precursora, por exemplo, de melatonina. Olha só que interessante. E a melatonina é fundamental não só para eu entrar no sono, mas também para eu me manter no sono de qualidade. Então, na impossibilidade de você fazer um consumo proteico adequado, talvez essa possa ser uma estratégia a ser incrementada dentro do seu hábito alimentar com o intuito de oferecer nutrientes fundamentais para a otimização do funcionamento cerebral. Cara, sensacional. Olha aí que essa aí eu não sabia. Eu já estou consumindo o meu aí já. Então, olha aí, eu nem olha sabia. Só. Né? Só pegando o gancho, eu só mencionei a questão da creatina. Você tem alguma informação sobre ela? Porque eu já vi algumas coisas. Eu não sei se são rumores ou de fato ela ajuda, né, na capacidade de alguma forma intelectual, essa cognição. Muito interessante, né? Os estudos estão avançando e vão surgindo novas funcionalidades para nutrientes que antes eram conhecidos por atuar em determinadas funções, ou seja, recebiam indicações específicas, mas por algumas vezes muito limitadas. E com a expansão dos estudos foi colocado, mais recentemente inclusive, a creatina apresentando uma série de outras funções. No contexto da atividade física, ela é um grande disponibilizador de energia para o músculo, gerando então uma otimização dos resultados quando da prática de exercício, levando, por exemplo, a capacidade de gerar um exercício com maior intensidade, o que consequentemente gera melhores resultados, seja de perda de peso, seja de ganho de massa muscular. Todavia, ela foi incrementada diretamente, mais recentemente, associada com melhora de função óssea, por exemplo. E no cérebro também traz funções importantes. Como eu falei para o músculo, ela é uma grande estimuladora, doadora, que facilita o metabolismo energético naquele órgão. Não foi assim que a gente falou? E no cérebro não é diferente. Um grande órgão consumidor de energia, porque pense no órgão que consome muita energia, é o cérebro, especialmente o seu estudante de concurso que está ali o tempo todo demandando muito da funcionalidade dele. Na verdade, a creatina ela entra assim como uma propriedade fundamental. Vou aproveitar para dar uma dica, um spoiler. 3 a 5 gramas por dia. Esse é o segredo para otimizar em paralelo função muscular, especialmente quando induzida pela prática de exercício, associando também a otimização de função neuronal. Já é aquela medida que vem... O scoop é de 3 gramas. É o scoop padrão, porque todos os estudos para verificar a potencialidade da ação da creatina utilizaram a dose padrão de 3 gramas. Como os resultados benéficos é com base nessa dose nos estudos, na prática clínica, os scoop vêm de 3 gramas. Olha aí, perfeito já. Pois é, então, acho que a gente está chegando aqui na reta final, né? Não sei se ainda tem algum tópico aí que a gente deixou de falar, mas já estamos aqui mais e... Pelo menos assim, na contagem aqui está mais de 50 minutos. Eu tenho a impressão que esse vídeo vai ser visto mais de uma vez pela mesma pessoa e vai ser muito compartilhado, porque são dicas importantes, valiosas e que vão para além de todo o conceito e conteúdo que já é trazido aqui nesse canal. Eu queria que o Daniel deixasse a rede social dele aqui para o pessoal seguir. Então, só fala aí, eu vou cortar aqui para o final. Só fala aí, Daniel. Se o pessoal quiser acompanhar você aí na rede social, como é que encontra? É @Dr Daniel Gurgel. Não é DR de discussão de relacionamento, não. É por conta do doutorado, né? Na engenharia elétrica, o DR é o disjuntor diferencial residual. Opa, olha aí que a gente utiliza para proteger as pessoas. Então, também tem outras funcionalidades. Sim. Então sigam lá, ó, Dr Daniel Gurgel. E o meu também, né? O @MarquesCruz, que agora, além do Instagram, nós estamos também, pelo menos, não sei se o Daniel já está, no Threads. Já está lá já tá nessa nova rede social aí, que é a do Instagram, que ele criou um Twitter agora, paralelo. Não sei se você já chegou a ver aí. Quando acabar o vídeo aqui, eu vou aproveitar para me atualizar. Agora no Threads também estamos lá, inclusive já postei hoje algumas coisas lá. Enfim, pessoal, é isso que eu queria trazer para vocês. Quero agradecer ao Daniel aqui pela disposição dele. Nós estamos de férias no nosso trabalho, mas aqui eu acho que é uma conversa que a gente tem muito salutar, muito bacana. É uma oportunidade de a gente conversar outras coisas além do trabalho. O trabalho sempre é muito corrido, a gente só passa ali alguns minutinhos, né? E aqui a gente pôde passar aqui mais de 1 hora conversando, batendo papo. Eu aprendi bastante, espero que você também tenha aprendido. E se você gostou, como é que faz? Deixa aí o seu like, né? Deixa seu like, se inscreve aqui no canal. Clica no sininho, porque aí você pode ficar antenado sobre todas as novidades. Quando sair um vídeo novo,
já vai chegar a notificação lá no seu celular. Então, quando eu fizer aquela live, que eu gosto de fazer algumas lives surpresas, viu? Teve um conteúdo novo, alguma coisa, um concurso que saiu agora, e a FRN tá para sair, tá? Então, tem concursos aí que estão quase chegando. Eu, saindo lá, uma informação, já faço aqui a live com vocês. Então, ativar o sininho é primordial, é sine qua non. Essa palavra bonita aqui para vocês. Bonita mesmo. Então, se inscreva, não esqueça de... E faltou só um ponto. Compartilha. Com certeza. Então, manda esse vídeo para aquele seu amigo concurseiro, não só concurseiro, aquele seu sobrinho que estuda, que o menino tá tirando nota ruim, meu Deus, no colégio, tá tirando nota ruim. Pode dizer, você não é burro. Talvez você não esteja se alimentando, não tomando água direito, nem se exercitando. Talvez você possa melhorar as suas notas e evitar aquele puxão de orelha do seu pai e da sua mãe, tá bom? Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Até um próximo vídeo e valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.